Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Vamos acionar Roberto Abras, está chegando este Galo, vive a expectativa amanhã, inclusive, sorteio da fase de grupos da Libertadores. O Rodrigo Caetano já está se posicionando, já está ok para falar com a gente. Um abraço, boa tarde, Abras. Um abraço, boa tarde. Amanhã é um dia todo especial, né? Muito. 114 anos do Galo. Aniversário do Galo. 114 anos. E haverá o sorteio. Uma coincidência, né? O sorteio da Libertadores no aniversário do Galo, nos seus 114 anos. E aí, claro que a gente vai trazer um homem de uma experiência violenta, né? Em termos de Libertadores, tá sempre lá representando várias equipes e... por último, internacional em várias oportunidades. Me lembro até de ter encontrado com ele. E na época que o Eduardo Maluf era o todo-poderoso do Galo. E ele, o Rodrigo Caetano, acho que o internacional. 2014, né? Foi o ano que o Atlético conquistou. Já estaria nos acompanhando, não? Já está se posicionando. O Cássio mandou aqui que ele já está se posicionando para que então a gente possa começar essa entrevista. Agora... Então nós teremos amanhã o sorteio coincidência do aniversário do atleta de 114 anos. Rodrigo Caetano, que a Sul-Americana apresentou de novidade para esta Libertadores que já começa com o sorteio amanhã? Bom, Alberto, verdade, nós nos cruzamos inúmeras vezes, né? Eu lembro que, como dirigente, minha primeira Copa Libertadores, assim, foi em 2007, pelo Grêmio, e acabamos fazendo a final contra um Boca Juniors impecável, né, imperdoável na época. Então, de lá para cá foram muitos anos, muitas experiências, e nós trocávamos, né, sempre muita informação. Eu acho que a Libertadores ela já começa no sorteio, né, ela estabelece um caminho. Isso não é 100% de certeza que você vai ter facilidade ou dificuldade, mas ela dá uma ideia do caminho que você vai ter que percorrer, da questão de logística, enfim, tudo isso. E só para, mais uma vez, nós rememorarmos, né, o que representa o Maluf para o cenário do futebol brasileiro, ele foi e sempre será a grande referência de todos nós, né? Seguir os passos dele significa realmente uma responsabilidade muito grande hoje aqui no Galo. Então, ele serve de inspiração para todos nós e vai ficar marcado eternamente na memória de todos. E só para você ter uma ideia, Alberto, que amanhã, olha só, nós temos, né, comemorações que começam desde um café da manhã lá no Instituto Galo, onde eu vou estar presente, depois tem o culto ecumênico. Mas eu não vou poder estar no almoço no Labareda, que também é uma festividade aí para sócios, porque eu vou estar aqui no CT, aguardando o sorteio, aqui na Cidade do Galo, e já temos uma reunião marcada logo após o sorteio, com todo o departamento de futebol, aqui com o Carlos Alberto, Vitor, nosso departamento de logística, comissão técnica, porque a gente corre contra o tempo, né? Nós já temos que estar aí vendo voos, questões de hotéis, enfim. Então vai ser uma coisa um pouco mais rápida, porque normalmente o sorteio, ele ocorria, né, antes da pré-Libertadores, e esse ano não. Esse ano está sendo pós a definição dos classificados. Então isso é uma novidade e, enfim, tanto é que uma das equipes que a gente pode enfrentar no Brasil, né, sendo brasileira, a única é a que vem da pré-Libertadores, que no caso é o América. Vai aqui também os meus parabéns ao América por toda a sua trajetória nessas duas etapas de Libertadores e realmente toda a comissão técnica, diretoria, na figura do ex-presidente Salum, e realmente um feito muito importante para o futebol mineiro. Então deixa a gente bastante satisfeito. Mas enfim, vamos aguardar amanhã, mas a nossa estratégia, né, o nosso trabalho aqui já está montado para a gente não perder tempo. E logo após, apesar, né, de ser um dia festivo, a gente vai estar aqui voltado para trabalhar incessantemente e montar a melhor logística possível para a fase de grupos. E parece que já tem estreia no dia 6, não é isso, Rodrigo? Exatamente, já tem estreia. Tem a
possível final, que a gente espera confirmar essa final no dia 2 do Campeonato Mineiro, depois jogamos no dia 6, e já estreia em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Então, última semana que a gente vai ter, assim como a gente traduz de semana cheia de treinamentos, será mesmo a próxima, porque depois, até o dia 13 de novembro, espero eu, né, que não tenhamos nenhuma folga. Significa que o Galo está disputando tudo, tá em busca de títulos como foi o ano passado. E aí não vai ter descanso para ninguém, os atletas mesmo já estão conscientes disso, mas é o calendário de um clube gigante como é o Galo, não tem jeito. É verdade. Rodrigo, boa tarde para você, Léo Campos falando contigo, e você falou aí sobre os títulos, um dos nomes responsáveis pelos títulos do Atlético, o Hulk, né? E nos últimos dias o presidente Sérgio Coelho anunciou um presente antecipado aí para a massa atleticana de aniversário, a renovação com o Hulk, que se estendeu aí até 2024. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre os bastidores desta renovação, se ocorreu tudo naturalmente, foi bem fácil. Lógico que os valores a gente sabe, né, ficam aí sigilosos, mas houve um bom incremento aí também nesse contrato com o Hulk. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Não, Léo, não houve não. Muito similar ao que era o contrato anterior dele. O que se repactou foram os prazos, né? Porque ele tinha um gatilho de uma renovação automática para 2023, o que fizemos foi antecipar, porque certamente ele ia atingir, além do fato de dar um ano a mais de contrato e termos aí o direito de um ano a mais de contrato. Eu acho que isso, o Hulk é merecedor, e acho que o Galo também é merecedor de ter o seu serviço por mais tempo. Um jogador e uma figura humana extremamente identificada com o clube desde a sua chegada. Apesar da sua idade, eu posso garantir para vocês que tiveram clubes interessados durante esse período, e nós não fizemos nada do que é a nossa obrigação, que é garantir a permanência de um cara que se transformou o ídolo do clube em um ano, né, um ano e pouco que ele está aqui conosco. Esse é o nosso trabalho, e o Hulk entendeu a importância dele para o clube, da mesma forma que o clube entendeu a importância que ele tem para nós. Na questão negocial, ela foi simples, né? Não teve... O Hulk é bastante consciente, ele é já jogador maduro e sabe o que o futebol brasileiro pode, né, disponibilizar ele a nível de contrato, e não tinha outra casa para ele estar que não fosse aqui. E foi dessa forma, ele está feliz e o Galo está feliz também. Ô Rodrigo, até eu comento muito com o Roberto Abras, com o Léo, com o Pedro, que é o narrador do Atlético, o seguinte: dentro do seu trabalho, desde que você chegou ao Atlético, a gente não está em novela, né? As renovações, as situações, elas vão acontecendo paulatinamente, muda e vem a própria questão do Júnior Alonso, que era uma questão um pouco mais delicada, né? Foi resolvida de forma muito rápida. E isso é um elogio ao seu trabalho. O futebol não pode esperar muito. A gente sabe que ainda tem renovações contratuais para você fazer. Você mesmo disse dessa reta final ou do início do Atlético de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, e vem tudo por aí. Então é necessário que haja essa agilidade. Aí o pessoal pode falar assim: mas ele tem dinheiro. Não sei se tem tanto dinheiro assim para fazer tudo. Mas o trabalho tem que... Até porque tem gente que tem dinheiro para fazer e não faz tão bem como você tem feito. Portanto, conta pra gente qual que é o segredo dessa agilidade, e até que não vaza muito, né, Rodrigo? Dimara. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras, obrigado pelo reconhecimento. Cada um tem um perfil, né? Eu já vivi muito nesse meio, desde a época de atleta. Uma coisa que me incomodava era justamente os vazamentos, que na época eram bem menores do que hoje. Hoje tem as notícias, elas são instantâneas, né? Porque lamentavelmente se escreve sem muita responsabilidade na internet. Então a gente perde muito tempo, Dimara, desmentindo fatos que não existem, né? Esse me toma muito tempo. Mas todo o tempo do meu dia, ele é destinado a pensar de que forma a gente pode melhorar o que já é bom, né? O que já está bom. Nós montamos um planejamento ali em dezembro ainda,
levamos para uma aprovação e para as considerações, tanto dos 4 R's como do presidente Sérgio Coelho, do nosso vice Murilo Procópio, para que após essa aprovação eu pudesse ter a liberdade de atuar, né? Seja no mercado, seja nas renovações, nas recolocações de atletas, né? que no nosso entendimento não teriam o mesmo espaço esse ano de 22, né? Porque quando a gente trabalha, né, com um órgão colegiado, assim, se toda e qualquer ação você levar para uma aprovação, aí o processo ele se torna moroso, né? E aí acaba que muitas vezes você acaba perdendo boas oportunidades. Então, é dessa forma que a gente atua. É claro que eu me comunico todos os dias com esse órgão colegiado e com o presidente, para aquelas questões que realmente precisam de uma definição imediata. Então, dessa forma a gente atuou. Eu não... essa questão mesmo que você citou do Júnior, né? A gente nunca quis que o Júnior tivesse saído, mas era uma questão meio que fundamental, a venda de atletas, e por um motivo que nenhum de nós gostaria que tivesse acontecido, ele acabou retornando, né? E nós, óbvio que tínhamos que chegar antes a ele e ao agente dele do que os nossos concorrentes. Nós temos que entender o que o mercado hoje atua, né? Quais são os nossos maiores concorrentes, onde eles buscam as suas peças, enfim, é dessa forma. E dá uma tranquilidade aqui no CT, Dimara, né, que a gente aqui consiga uma certa blindagem para que tenhamos um bom ambiente de trabalho, com calma, com tranquilidade. Porque nós seremos julgados, né, os atletas, comissão técnica principalmente, serão julgados, avaliados no jogo. E quando que é o momento de você ensaiar para o jogo? É no treino, é no dia a dia. E esse é o nosso ambiente. E é aqui que nós temos a nossa melhor condição possível. E só para encerrar a tua pergunta, esse tal dinheiro, olha, eu desconheço, tá? Eu desconheço. Eu costumo dizer que, é verdade, desde que aqui cheguei, a missão que me foi dada, ela foi meio ao inverso, tá? No clube não falta nada. Uhum. Né? Todos os compromissos aqui são cumpridos na integralidade. Agora, nós não temos esses recursos de sair comprando, de sair adquirindo atletas, como muitas vezes, principalmente o centro do país, divulga. Né? Todos vocês sabem a dificuldade financeira que o Galo enfrenta, nossa necessidade de vender mais atletas, mas sem jamais abdicarmos da nossa condição de sermos protagonistas. Esse, Dimara, Léo, Roberto e Pedro, isso aí eu acho que o Atlético já avançou. Né? Eu acho que ninguém mais toleraria o Galo chegar numa competição sem uma equipe forte, protagonista, mirando títulos, né? Eu acho que isso a gente já ultrapassou. Então, nós temos que entender equilíbrio financeiro, responsabilidade, mas com uma equipe que realmente seja postulante a conquistas. Agora, Rodrigo, o Fernando Martins Miguel, que é setorista do Atlético, um dos setoristas do Atlético no nosso portal O Tempo, no jornal também, manda uma pergunta para você. Por falar em dinheiro, né? A pergunta dele: o Palmeiras recebeu uma oferta do Ajax por Giovani de 12 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais. Muito pelo que ele fez na Copinha. E o Giovani é reserva do Savinho na seleção sub-20. Especula-se que o Galo fechou a venda de Savinho por 6 milhões e meio de euros. O Atlético não poderia ter conseguido um valor melhor se colocasse o Savinho mais na vitrine. O Savinho poderia ter jogado mais na base ou no profissional, porque ele não teve sequência nenhum outro. Houve um erro nessa transição? Pergunta o Fernando. Bom, Fernando, assim, é óbvio que sempre pode se aperfeiçoar, né? Talvez um processo que tenha ocorrido foi de alguns jovens terem subido muito rapidamente para o profissional, e aí é uma questão que não dá para você ter tudo, né? Ou você tem, o Galo contratou jogadores de muito bom nível para quase todas as posições, e isso faz com que, querendo ou não, acabem diminuindo um pouco o espaço para os mais jovens. O Galo venceu, tomara Deus que com o passar dos anos, não só as divisões inferiores, categorias de base, possam abastecer sempre com mais e melhor qualidade, como também o departamento de futebol profissional possa também estar abrindo esse espaço. Isso é uma engrenagem, ela tem que funcionar bem.
Então não adianta nós pegarmos um caso específico e tratarmos dessa forma. A gente pode aperfeiçoar sim, mas é difícil a projeção. Se confirmada realmente essa transferência, é porque ela foi necessária, tá? É a única afirmação que eu posso dizer. Se confirmada a transferência do Savinho, é porque ela foi necessária para o planejamento financeiro do clube. Não é porque alguém aqui... A nossa forma de produzir, ela não é produzir riqueza, ela não é produzir lucro, ela é produzir talento, é produzir títulos, é satisfação à massa atleticana. Esse é o nosso produto, né? Mas para que a gente consiga isso, você também tem que fomentar de recursos. Então, a pergunta da Edmar anterior, eu já havia respondido. Se não fosse necessário, você acha que a gente teria vendido o Júnior Alonso, teria vendido o Marrone ano passado? Tá lá, existem as metas esportivas e as metas financeiras, e a gente tem que buscar aí. E só para concluir, a melhor proposta é sempre aquela que se tem, tá? Não é aquela que se sonha. Eu adoraria vender um jogador jovem, qualquer jogador do Galo aí por 10, 15, 20 milhões de euros. Mas eu não posso produzir isso, e a gente tem que entender também o momento que o mundo atravessa. Se a gente não tiver esse entendimento, aí as negociações não saem. E se confirmar do Savinho, o que eu mais desejo é que ele confirme realmente o seu talento, mesmo que não seja mais aqui, porque o Galo, além do preço fixo, se confirmar a venda, certamente terá também a possibilidade de alguns bônus no futuro. Igor Rabelo, Vargas e Mariano. Como é que está a situação de renovação, principalmente do Vargas, hein, Rodrigo? Roberto, a gente falou com a gente dele, eu quero assim que vocês me entendam, né? Eu costumo e prefiro sempre falar quando eu tenho a solução pronta. Às vezes eu não vou ter, né? Às vezes a solução não é o que todos desejam, mas eu prefiro falar quando eu tenho a situação. Senão fica essa história de que torna-se isso prioridade. Isso vale para uma contratação, vale para um empréstimo e vale para uma renovação também. A gente constrói as nossas situações aqui, procura fazê-las em sigilo, apesar de que no futebol isso é quase impossível, então a gente diminui um pouco, tenta diminuir um pouquinho o eco. Mas é desejo do Vargas de ficar, nosso que ele também é desejo que ele fique, assim como o Mariano, o Igor, tem mais o Hever, são os 4 que encerram no final do ano, mas cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Todos eles têm a sua importância, a sua relevância e vão ser tratados com a devida importância que cada um deles merece. Mas para eu ficar passando isso, Roberto, só mesmo na hora que a gente tiver alguma coisa definida e a gente não tem ainda. Eu tenho uma pergunta do Lélio, né, Roberto, que ele deixou pra gente ontem na transmissão. Ai da gente se não faz essa pergunta. E é bastante interessante também, porque acho que o torcedor quer entender também isso. Teve uma improvisação ontem na lateral, em virtude aí da situação do Dodô, enfim, a convocação do Arana. Por que o Atlético não tentou, Rodrigo, com todos esses jogadores espalhados aí pelas seleções sul-americanas e também, obviamente, na seleção brasileira, o Atlético não tentou uma liberação desses jogadores, já que tem essa reta final de campeonato mineiro e a gente sabe que títulos todos são importantes para o Atlético. Por que o Atlético não tentou a liberação? Do Guilherme Arana? Do Arana, do Alonso. Porque na verdade, praticamente as eliminatórias estão definidas, né? E a gente já sabe que vocês vão ter esses problemas com a Copa do Mundo mesmo, né? Chegando aí, eles vão ter que sair mais cedo e tal. Por que neste momento que a situação está praticamente definida, o Atlético não tentou uma liberação? Porque o Atlético confia no seu elenco. E a gente não tem medo de assumir essa responsabilidade. Se no momento em que nós temos os jogadores nossos convocados, e aqui vale ressaltar, na seleção brasileira, sempre existe a consulta prévia. E eu não posso tolir, fui atleta também, num ano de Copa do Mundo. Tanto o Everson, que o Juninho Paulista e o Tite me ligaram, bem como do Guilherme Arana. Não estou pensando em valor, em valorizá-los financeiramente, não, estou pensando neles como atletas que eu fui.
Então, assim, é o sonho de todo mundo no ano de Copa do Mundo. Às vezes uma convocação dessa pode impedir a ida de um deles. E se eu todos os dias reúno eles aqui, como um dos líderes que sou, e falo da importância de todos eles para a engrenagem, que nós só ganhamos o que ganhamos no ano passado porque temos elenco, que um time ganha jogo e elenco ganha campeonato, como se ficaria a situação dos demais que aqui ficaram, se no momento desse, em que teve uma data FIFA, nós solicitássemos, e volto a dizer, as federações, essas outras, né, sul-americanas, elas não abrem diálogo, tá? Não existe a possibilidade de não liberar um jogador em data FIFA. Isso já tem que ficar claro para o nosso torcedor. Zero de chance. Aí vale para o Júnior Alonso, para o Savarino e tal. E da seleção brasileira foi um pedido. Todos, Godinho. Não, na seleção brasileira foi uma consulta. Porque uma consulta apenas. Mas, caso vocês lembrem bem, o ano passado nós tentamos a desconvocação do Guilherme, do Arana, ou melhor dizendo, por um período, para que ele se apresentasse na Olimpíada dias antes. E a CBF não aceitou. E nós jogamos os 2 jogos com o Boca Juniors sem o Arana. E o Dodô foi muito bem e passamos, né? Classificamos para jogar depois contra o River. Então, é por isso. E digo mais, a gente lamenta muitas vezes, né, não termos o elenco completo. Mas nós vamos ter a partir de quarta-feira para amanhã, onde todos retornam. Espero que a gente confirme a presença na final e todos vão estar à disposição. E algumas vezes, você não ter um determinado atleta permite ao treinador a fazer algum tipo de experiência, como foi feito ontem com o Rubens, e onde ele se ouve muito bem mesmo, foi uma grata surpresa. Jogador que mostrou personalidade, qualidade, condição física. E às vezes as coisas acontecem dessa forma. Então, a gente não lamenta. Eu acho que tem que ser exaltado o fato de termos vários selecionáveis e exaltar o fato de nós termos um elenco que foi montado para isso. Não é que a gente não queira todos. Não é isso que eu estou falando, não. Mas a gente tem que exaltar os que aqui ficaram e os que dão conta do recado. É dessa forma que a gente vai conquistar alguma coisa, ou pelo menos pretende conquistar alguma coisa. E para encerrar da minha parte, eu trago a pergunta do Frederico Jota, que é o nosso coordenador de esportes, e ele te pergunta o seguinte, Rodrigo: tem algum presente para torcedor do Atlético amanhã? Algum presente especial? Especial para torcedor, você sabe, né? É contratação, renovação, sei lá. Tem? Não, de contratação não tem não. Presente especial do nosso torcedor, Edmar, eu tenho certeza que é esse filme que passou aí de 2021, que eles todos puderam presenciar, né? De comemorações aqui na cidade de Belo Horizonte, no Mineirão, da manutenção desse elenco. A gente pode dizer que quase que na totalidade. E a expectativa que eles todos os dias nutrem de ganhar mais. Tenho certeza que vai ser dos últimos anos, né? Dos últimos tantos anos. Isso aqui não é falsa modéstia, não, mas eu tenho certeza que o nosso torcedor, toda a massa atleticana, vai passar um aniversário extremamente orgulhoso, extremamente feliz por tudo que todos eles viveram. E a única promessa que a gente pode fazer é que essa chama vai ficar sempre acesa. Não dá mais para retroceder, né? Ela atingiu um estágio que é daqui para frente. Se existirem algum tipo de prorrogação, renovação, como eu disse, eu só comunico realmente quando as coisas estiverem totalmente garantidas. Mas em relação à contratação, essa, por hora, ela inexiste, não é o nosso foco no momento, não posso a qualquer momento estar trazendo jogadores, empilhando, comprometendo a questão orçamentária. Isso também não é o meu perfil. Eu sei que não agrado a todos, mas eu trabalho conforme as diretrizes do nosso órgão colegiado, do nosso presidente, e com muita responsabilidade. Então, amanhã é um dia de comemorar, como eu te disse, e eu tenho certeza que o torcedor está extremamente feliz e orgulhoso pelo ano que passou. E espero que pelos próximos tantos outros que estão por vir.